Olha só que interessante que surgiu aqui, um processo seletivo de residência médica que apareceu meio de repente, sabe? Com um cronograma, nossa, incrivelmente curto. Verdade. Uma daquelas oportunidades que, tipo, se piscar já era, pode passar batido. É verdade. É um fenômeno que a gente vê acontecer de vez em quando, né? Essas seleções assim que fogem um pouco do calendário tradicional dos grandes concursos. Exato. Serve até como um alerta importante, eu acho, sobre a necessidade de ficar atento o tempo todo para quem está nessa jornada. Com certeza. E o nosso foco hoje é justamente desembrulhar os detalhes de uma dessas oportunidades. A seleção para ingresso em residência médica lá no Hospital Universitário de Vassouras, o AV. Ah, o AV, certo. Isso, com o início das atividades previsto já para 1º de setembro agora, de 2025. E as vagas são bem específicas: ortopedia e traumatologia e oncologia clínica. A nossa conversa vai se basear nas informações que foram divulgadas oficialmente, né, sobre esse edital. Perfeito. E o objetivo aqui é claro, né? É ir um pouco além da notícia, tentar entender as minúcias dessa chance. O que esse cronograma superacelerado exige dos candidatos. Quais são os pontos críticos? Isso. E, talvez mais importante, o que essa situação específica do HUV diz pra gente sobre o cenário atual, né? Da busca por vagas de residência. Vamos analisar as informações essenciais, datas, vagas, o formato da seleção e pensar um pouco sobre o significado disso tudo. Ótimo ponto. Então, vamos começar pelo básico mesmo. As vagas, o edital do HUV para essa entrada, digamos assim, meio fora de época, né? Oferece uma vaga para ortopedia e traumatologia e uma vaga para oncologia clínica. E aqui já tem um detalhe, assim, fundamental para quem sonha com oncologia, né? Sim, o famoso pré-requisito. Isso é crucial. Para se candidatar para a vaga de oncologia clínica, é indispensável já ter concluído a residência em clínica médica. Exatamente. Isso é um padrão na área, claro, mas num processo com prazo tão curto, se a pessoa não tiver essa etapa já resolvida, simplesmente inviabiliza, né? É algo que precisa estar pronto antes de pensar na inscrição. Nossa, com certeza. E sobre essa ideia de ser uma seleção extra, né? Fora do grande concurso anual que a maioria fica esperando. Por que isso acontece, hein? Você tem uma ideia? Olha, tem algumas razões possíveis, sabe? Pode ser que uma vaga não tenha sido preenchida no processo regular anterior. Às vezes falta candidato aprovado ou alguém que passou, desiste em cima da hora. Entendi. Outra possibilidade é uma necessidade emergencial mesmo do serviço. Talvez uma expansão que não estava prevista ou a saída inesperada de um residente. Aí cria uma lacuna que precisa ser preenchida rápido, né? Para não sobrecarregar a equipe e não comprometer o atendimento. Faz sentido. De qualquer forma, é uma porta que se abre assim, meio inesperadamente. Uma porta que exige muita agilidade para atravessar, porque o início das atividades é praticamente imediato, 1º de setembro. Pois é. E isso já conecta a gente direto ao ponto talvez mais, assim, impactante desse edital, o cronograma. Vamos detalhar essas datas porque a palavra aqui é velocidade. É quase um tiro curto, né? Com certeza. As inscrições acontecem só nos dias 25 e 26 de agosto de 2025. Gente, só 2 dias. Só 48 horas. Para decidir, para juntar documento, para fazer inscrição. Isso por si só já é um filtro, né? E mostra a urgência do hospital em preencher logo essas vagas. Muita urgência. E a intensidade não para por aí, não. Logo no dia seguinte, dia 27 de agosto, já é a prova objetiva. Já. Nossa. Já. E tem mais. No mesmo dia 27, poucas horas depois da prova, está prevista a divulgação do gabarito preliminar. Impressionante isso. O candidato sai da prova e no mesmo dia já tem uma ideia de como foi. Caramba! Exato. Assim, não tem tempo para aquela ansiedade prolongada, né? Mas também não tem margem nenhuma para erro ou imprevisto no dia da prova. A pressão é toda concentrada ali. Toda concentrada. E seguindo o fluxo, dia 28 de agosto é o prazo para entrar com o recurso contra o gabarito preliminar. E aí vem outro ponto de tirar o fôlego. O resultado final está previsto para sair já no dia 29 de agosto. Dia seguinte ao recurso. Uau! Sim. Menos de um dia para a banca analisar os recursos e consolidar o resultado. Operacionalmente isso é muito desafiador para a instituição, né? Exige uma confiança muito grande na prova, no gabarito inicial. Total. E para completar o ciclo, as matrículas dos aprovados acontecem no próprio dia 29 de agosto.
e também no dia 1º de setembro, que é o dia de começar a residência. Nossa, Ou seja, a gente está falando de um processo inteirinho, da inscrição até o início da residência, que se desenrola em, tipo, uma semana. é um ritmo frenético. E uma consequência direta disso, que está bem explícita no edital, é que a avaliação se resume a uma única etapa: a prova objetiva. Ah, só prova objetiva? Só. Não tem previsão de análise curricular, entrevista, prova prática, nada disso nesse processo específico do HUV. Isso, por um lado, claro, agiliza demais a seleção. Simplifica a logística, né? Sem dúvida. Mas, por outro lado, Qual a implicância disso? coloca um peso gigantesco no desempenho naquela prova teórica. Todo o futuro do candidato ali naquela instituição, naquele momento, depende só da performance em algumas horas de exame objetivo. Nossa, Habilidade prática, experiência prévia, perfil, nada disso entra formalmente na avaliação aqui. É uma aposta na objetividade, na rapidez, mas que talvez não dê a visão mais completa do candidato, entende? entendi. Uma prova única decidindo tudo. É muita pressão no momento só. Muita. E justamente por causa dessa velocidade toda e da falta de margem para erro, um alerta que está lá no material oficial se torna ainda mais crucial: acompanhar rigorosamente a página da banca ou o portal oficial do HUV Ficar de olho o tempo todo. o tempo todo. O próprio edital fala da possibilidade de retificação, de comunicado. Num cronograma tão apertado, qualquer pequena mudança, um horário, um local, um documento, pode ter um impacto enorme se a pessoa não perceber a tempo. A recomendação de checar o site várias vezes por dia durante essa semana não é exagero nenhum. Faz todo sentido. E essa velocidade toda levanta uma questão central, né? Como é que alguém se prepara para algo assim? Um edital que surge do nada, de surpresa, com prova marcada para poucos dias depois. Exato. Foge completamente daquele planejamento de longo prazo que a maioria faz, né? Focado nos concursos tradicionais lá para o final, o início do ano. Exatamente. É um desafio imenso para a preparação. Quem já vinha num ritmo constante de estudos, claro, leva vantagem. Mas mesmo para essas pessoas, a estratégia tem que mudar assim bruscamente. Tem que virar a chave rápido. Virar a chave. Não dá tempo de aprofundar em tema complexo, ou começar a estudar algo do zero. O foco tem que ser cirúrgico. Revisão rápida de conceito-chave, memorizar protocolo importante e, principalmente, muito treino intensivo para o formato de prova objetiva. E o próprio edital, ou pelo menos a comunicação em torno dele, parece que dá essa dica, né? Tem uma ênfase clara na ideia de estudar por questões. Totalmente alinhado com a necessidade. Nesse cenário de tempo super limitado, resolver questão de prova anterior ou de banco de questão bem estruturado é, assim, de longe, a estratégia mais eficiente. Por quê? Porque permite revisar o conteúdo de forma ativa, identificar rápido onde estão as maiores dificuldades e, talvez o mais importante, simular as condições do exame. Se familiarizar com o estilo da pergunta, aprender a gerenciar o tempo para cada questão, tudo isso fica ainda mais crítico quando a prova real está batendo na porta. Essa questão da simulação e da revisão rápida parece ser o caminho mesmo. Ter acesso a ferramentas que facilitem isso deve fazer uma diferença gigantesca. Sem dúvida. É aí que recursos direcionados se tornam muito valiosos. Para quem é estudante e busca uma preparação realmente eficaz, especialmente diante de prazos apertados, como esse do UAV. Aí a dica é explorar plataformas mais robustas, né? Por exemplo, quem quer se preparar de verdade pode entrar agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de diversas instituições, sabe? Questões comentadas por especialistas, resumos práticos para aquela revisão rápida. Ah, isso ajuda muito. Aulas completas para tirar dúvida pontual e até flashcards prontos para usar onde quiser, no celular mesmo. Exatamente. Ferramentas assim que consolidam um volume grande de questões comentadas, diferentes formatos de revisão como resumo e flashcard, e permitem direcionar o estudo para a instituição ou tema específico, são cruciais. Elas otimizam o tempo, que é o recurso mais escasso numa situação dessas, né? Com certeza. E ajudam a construir a confiança que a pessoa precisa para encarar uma prova objetiva de alta pressão como essa. E essa preparação focada, embora seja essencial para uma oportunidade como essa do HUV,
Ela se insere num contexto maior de planejamento, certo? Quer dizer, continuar informado sobre o calendário geral das residências ainda é fundamental. Importantíssimo. O caso do HUV é um exemplo de oportunidade pontual, né? Mas ele não acontece no vácuo. Ele coexiste com o fluxo normal de editais, com as regras dos grandes exames nacionais sendo atualizadas, com as notícias da área médica. É todo um ecossistema de informações. Sim, é verdade. Observando o ambiente em que essa notícia do UF surgiu, a gente percebe outras movimentações relevantes acontecendo quase ao mesmo tempo. Por exemplo, teve uma atualização no sistema da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que organiza vários processos importantes. Sei, a FGV. Isso, relacionado às inscrições de médicos com diploma estrangeiro, já revalidado para o ENARE, o Exame Nacional de Residência, agora para o ciclo 2024-2025. Isso é bem relevante, porque afeta diretamente um grupo específico de candidatos, né? Mostra como as regras de acesso aos grandes exames podem mudar e exigir atenção a detalhe técnico, burocrático. E o ENARE, por ser unificado, é uma porta de entrada importante para muita instituição. Qualquer ajuste na inscrição tem que ser monitorado de perto. Exato. Outro exemplo é a divulgação do edital do Hospital Geral da UNIC para 2025, que já representa aquele ciclo mais tradicional de seleções, né? Que ocorrem com mais antecedência. Uhum. E até mesmo a menção a editais passados, como um de 2023 dos oculistas associados, serve para ilustrar que esse universo de editais está sempre ativo, ano após ano. Exato. Contrapõe o extraordinário, que é o agora, com o ordinário, né? O ciclo normal, como o UNIC, os editais anuais. Mostra a diversidade de ritmos e prazos nesse cenário. Além disso, tem o contexto do próprio conhecimento médico em si. A gente vê notícias sobre avanços como a aprovação pela Anvisa de um novo medicamento para tratar um subtipo de câncer cerebral. O que, aliás, tem uma conexão temática direta com uma das vagas do HUV, né? A de oncologia clínica. Isso mostra como a área está sempre em evolução. E essa conexão é interessante mesmo. Mostra que, ao mesmo tempo que os candidatos estão lidando com a pressão dos processos seletivos, a própria especialidade que eles querem seguir está avançando. A aprovação de um novo tratamento oncológico reforça a dinâmica da área, a necessidade de aprendizado contínuo e talvez até influencie a demanda ou o perfil desejado por os residentes de oncologia no futuro. Nossa, complexo. O que é fascinante aqui é justamente perceber essa complexidade toda. O caminho para a residência não é só sobre passar numa prova, sabe? É sobre navegar num ambiente super dinâmico, com regras que mudam, oportunidades que surgem do nada, como essa do HUV, e um campo de conhecimento que não para de evoluir. Essa visão integrada é fundamental, né? Não é só olhar para o próprio umbigo e ir para a prova da instituição X ou Y. Definitivamente não. Se a gente conectar todos esses pontos, o edital relâmpago do HUV, as atualizações técnicas do ENARE FGV, os editais regulares como o da Unicic, os avanços médicos como o novo medicamento oncológico, o que emerge é a imagem de um cenário que exige não apenas conhecimento técnico, mas também uma grande capacidade de adaptação, monitoramento constante de informação de várias fontes e muita agilidade na tomada de decisão. Manter um radar amplo é vital. Excelente perspectiva. Então, para a gente recapitular os pontos-chave dessa análise sobre oportunidade no HUV, trata-se de uma seleção super rápida para preencher uma vaga em ortopedia e traumatologia e uma em oncologia clínica, essa última exigindo a residência prévia em clínica médica, é importante lembrar. Isso. O cronograma é o ponto mais crítico. Tudo acontece na última semana de agosto de 2025, inscrições dias 25 e 26, prova objetiva única no dia 27, resultado final já no dia 29 e o início das atividades no dia 1º de setembro. Atenção aos detalhes e ao site oficial é crucial. E a lição maior que a gente tira disso vai além do VUIV, eu acho. É a confirmação da importância vital de um monitoramento ativo, constante, das publicações oficiais das instituições de interesse e também de portais que consolidam essas informações. O caso do VUIV é um exemplo extremo, talvez, mas ilustra perfeitamente como a capacidade de identificar rápido uma oportunidade e de mobilizar os recursos necessários para aproveitá-la, seja a documentação para inscrição ou a estratégia de estudo de última hora, pode ser o fator decisivo. Entendi. Não basta só aquela preparação de longo prazo, é preciso estar pronto para o inesperado também. Preparação e prontidão para agir rápido. Parece que é a combinação necessária hoje em dia, né? Exatamente.
E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez, provocada por essa velocidade toda do processo do UV, considerando que vagas assim, pontuais, com prazos curtíssimos, fora do calendário tradicional, podem continuar surgindo. Como é que os futuros médicos podem ou devem estruturar sua preparação e o seu planejamento de carreira? Boa pergunta. Será que essa habilidade de ser flexível, de gerenciar a informação rapidamente e de se mobilizar quase que instantaneamente está se tornando tão crucial quanto o próprio conhecimento médico para garantir um lugar ao sol na residência? Fica aí a questão para a gente pensar um pouco sobre as competências que estão sendo exigidas do médico em formação no cenário atual.